Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muita paz e muita ternura no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, que estou com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A Palavra de Deus, que é a nossa companhia, e tudo aquilo que nós fazemos é o alimento da nossa vida. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 42. Está maravilhoso conhecer a história do povo de Deus. E a história de José encanta os nossos olhos e o nosso coração e nos dá muitos, mas muitos exemplos de vida. Por isso eu invoco o poderoso nome de Jesus. Eu invoco a presença de Jesus no meio de nós. É Jesus que nos coloca no colo do Pai. É Jesus que nos dá o seu Espírito Santo. É Jesus que nos dá a sabedoria, o entendimento necessário para mergulharmos na Palavra de Deus, para que a Palavra do Senhor alimente a nossa vida. Senhor, nos dê Tua graça, nos dê Tua bênção, nos dê Tua luz, nos dê o Teu Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos estudarmos a Palavra de Deus, vamos juntos mergulharmos na Palavra de Deus, porque ela vai acalentando e alimentando o nosso coração. Acompanhando a história de José no capítulo 42, nós vimos no nosso estudo anterior como José se tornou primeiro-ministro no Egito. E agora uma grande fome toma conta daquela região inteira. E começa assim o versículo 1. Não esqueça a caneta e não esqueça o caderno para você fazer as suas anotações do estudo da palavra do dia de hoje. Comecei com a caneta verde, mas é sempre bom azul. Estudo da palavra, Gênesis 42, os versículos de 1 até o final, né? Vamos estudar todo o capítulo 42 até o versículo 38. Ainda que muitas vezes a gente não se preencha com todos os capítulos, aliás, com todos os versículos, a gente se detém naqueles que são essenciais para a nossa vida espiritual. E ao ver que havia cereais no Egito, Jacó disse aos seus filhos: por que ficais aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que no Egito há trigo. Descei até lá e comprai trigo para nós, a fim de nos manter vivos e não morrermos. Essa ordem, ainda que não seja uma ordem direta de Deus, mas é um servo de Deus falando, eu coloco como ordem, porque Deus usa da boca dos seus servos para falar ao nosso coração. Diante de uma situação de fome, diante de uma situação incômoda, nós precisamos tomar providências. E a ordem é justamente essa, né? Não se conter ou não deixar-se simplesmente se acomodar com as situações que estão incômodas da vida. Por isso é importante descer. E descer quer dizer sair da situação em que se encontra para ir correr atrás daquilo que é necessário. E é isso então que Jacó ordena aos seus filhos. E foi desse modo, nos diz a palavra, que 10 dos irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Eles já tinham José como morto, Benjamim era o mais novo, ficou com o pai, e os outros 10, então, saíram da região de Canaã para o Egito. O Egito era um país, até hoje é um país vizinho, né, do que nós chamamos a Terra Santa. Os filhos de Israel chegaram com outros também que vinham comprar cereais, pois havia muita fome em Canaã. E José governava o país e era ele quem vendia cereais a toda a população. Mas quando chegaram os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ou seja, não é que estão reconhecendo José como irmão de forma nenhuma. Estão reconhecendo ele como o Senhor, como o ministro ali daquela terra do Egito. E é um pedido de se prostrar por terra, como se fosse um pedido de ajuda, de clemência, de socorro e assim por diante. Ao ver os irmãos, José os reconheceu, mas comportou-se
com eles como um estranho. Ele lhes falou com rispidez. De onde vocês estão vindo? Perguntou. Eles responderam, de Canaã, para comprar víveres. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Eu queria que você sublinhasse e marcasse o versículo 8 como um princípio eterno. Por que é um princípio eterno? José reconheceu seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceram. Quando nós matamos os nossos irmãos, quando nós vendemos os nossos irmãos, quando nós eliminamos qualquer irmão da nossa vida, nós somos incapazes de reconhecer os nossos irmãos. Mas quando o irmão, mesmo distante, mesmo longe, ele está vivo dentro de nós o reconhecemos em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Ainda que ele esteja diferente, ainda que tenha mudado a aparência, ainda que ele tenha sofrido, ficado mais belo, mais bonito, mais feio, não importa. Nós o reconhecemos porque ele está no nosso coração. Mas quando a gente elimina o irmão da nossa vida, nós somos incapazes de reconhecê-lo. E o texto diz que José lembrou-se dos sonhos que teve a respeito deles, dos sonhos que teve a respeito dos seus irmãos. E aí José começa agora a usar uma tática. Aqui José começa a usar uma tática. José não quer se vingar dos seus irmãos. Bonito isso de José. Mas José quer entender como é que está o coração dos seus irmãos. Por isso José diz, olha, vocês são espiões. Vocês são espiões, vocês vieram aqui para ver os pontos fracos do nosso país. Eles disseram, os irmãos, está ali no versículo 10, não, Senhor, teus servos vieram comprar mantimentos, todos nós somos filhos do mesmo pai, somos gente honesta, teus servos não são espiões. E José replicou, para botar eles na prova ali, não, vocês são espiões. Mas olha o que diz o versículo 13, nós, teus servos, éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai na terra de Canaã. O mais novo ficou com o pai e um dos 12 já não existe. O que não existe para os irmãos é aquele irmão que eles eliminaram no seu coração, que o venderam e eles nem procuraram saber qual o destino deste irmão. Mais uma vez que eliminaram esse irmão, significa que esse irmão já não existe. Quantas pessoas deixaram de existir na nossa vida? Estão vivas, mas nós vivemos como se elas não existissem, porque nós eliminamos pessoas da nossa vida, nós eliminamos irmãos da nossa vida, por inveja, por rancor, por ressentimento, e são todos esses sentimentos que os irmãos de José cultivaram no seu coração. Mas o mundo dá voltas, o mundo dá muitas voltas. Quem desprezamos hoje é quem talvez vamos precisar amanhã. Quem não amamos hoje é quem amanhã poderá cuidar de nós. Não detenha a sua vida só no agora, porque o mundo roda tanto, a nossa vida anda tanto, que a gente não tem capacidade para desprezar ninguém. Quem desprezamos hoje pode ser que nós iremos precisar de alguma forma no dia de amanhã. E veja bem você, José insistiu no versículo 14, sois mesmo o que vós disse, uns espiões, mas o povo os aprova quanto a isso. Aí ele vai propor uma prova ali grande para os seus irmãos, tá? E o versículo 16 é que para nós é importante. Olha ali o versículo 16. Mandai um de vós buscar vosso irmão, e vós outros ficareis aqui presos. Assim provareis o que dizes, se é verdade ou não. Caso contrário, pela vida do faraó, juro, sois uns espiões. E mandou metê-los na prisão durante 3 dias. José está botando os irmãos à prova, porque José quer ver o seu irmão mais novo, Benjamim. Mas, acima de tudo, José quer muito ver também o seu pai. E aí, eu queria que você pulasse, tá? Lesse o texto todo, mas fosse comigo lá para o próximo versículo, né? Os versículos dessa Bíblia são tão pequenininhos. O versículo 20 diz assim, mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras, e vós não precisareis morrer. José quer ver o irmão.
Mas eles aceitaram fazer assim e diziam uns aos outros: é justo sofrermos essas coisas, pois pecamos contra o nosso irmão. Vimos sua angústia quando nos pedia compaixão e não o atendemos, e por isso que nos veio esta desgraça. Sabe o que significa isso? Arrependimento. Antes tarde do que nunca. O que não podemos é morrer sem se arrepender do mal que já praticamos contra o outro, do mal que realizamos contra o nosso irmão. Então, aqui começa o princípio do arrependimento. Ainda não é um arrependimento perfeito, não. Mas eles estão agora com o coração contrito, vão lembrar que o irmão suplicou, pediu para não viver aquela angústia toda. E aí o versículo 24, olha que importante. Então José se afastou deles e chorou. Pouco depois voltou e falou com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-lo à vista deles. José mandou que lhes enchessem de trigo os sacos, colocassem neles o respectivo dinheiro e lhe desse provisões para o caminho. E assim o fez. O choro de José é um choro de amor. Apesar de tudo que os irmãos fizeram com ele, José tinha no seu coração amor aos seus irmãos e amor ao seu pai. O amor era tão grande que José colocou não só o mantimento, alimentos, ainda colocou dinheiro para poder cuidar dos seus irmãos nesse caminho de volta do Egito para Canaã, para que pudesse trazer o irmão mais novo. Quem ama, cuida. Quem ama, vive para além dos ressentimentos e para além das mágoas. O amor de José era maior do que qualquer espinho, qualquer mal que os irmãos tenham praticado ao seu coração. E é por isso que José quer amar, quer cuidar dos seus irmãos. Quem ama, cuida até de quem lhe feriu o coração. Nós vamos agora chamar o nosso irmão Padre Antônio Xavier. Ele traz mais luzes de reflexões aqui para esse nosso estudo. Neste momento, o livro do Gênesis nos traz novamente a figura de Jacó, que tinha desaparecido um pouco desde que José tinha entrado em cena e tinha sido encaminhado então ao Egito. E agora já se passaram 7 anos e já estamos no tempo das vacas magras. E será exatamente aqui o momento onde os filhos aparecem, porque Jacó diz que ouviu dizer que no Egito tem reservas, que foram feitas realmente por José, mas não sabem disso. E manda os seus filhos para lá para conseguir então alguns víveres, algumas coisas para que possam então sobreviver a esse tempo difícil de carestia, onde por algum motivo não tem chuva, a terra não dá nada e aí não tem jeito, não tem alimento, não tem como criar os rebanhos, porque eles também não têm do que se alimentar e só quem tem realmente reservas é que pode nesse tempo conseguir sobreviver. E José já estava comprando muita coisa para o Egito a troco dessas reservas que tinha feito. Quando seus irmãos chegam até ele, é muito interessante que José os reconhece, mas eles não reconhecem José. Já passou muito tempo, já passou 7 anos. José não guarda nenhum tipo de mágoa em relação a eles, mas eles ainda têm um pensamento complicado em relação à situação porque se consideram dignos de uma punição por aquilo que fizeram. José conversará com eles por meio de intérprete e vai desafiá-los várias vezes, dizendo que são espiões, os mantém ali um tempo detentos, depois segura Simeão para que possa ser então uma espécie de forma de provar que aquilo que eles disseram é verdade, que são filhos do mesmo pai, que o pai está vivo, que tem um irmão que é mais novo, mas no fundo José ali está querendo impedir que eles desapareçam da sua própria vida. É muito interessante. Eles sentem a dureza das determinações de José e ficam assustados, inclusive, com isso. Mas, no fundo, José está buscando um jeito de trazê-los de volta para si. É interessante quando, na vida prática, cenas assim são colocadas, Para aproximar pessoas é necessário, às vezes, atitudes difíceis, que, inclusive, para José é desafiante, mas são necessárias, Mas o mais interessante de se observar é o coração de José. José, em momento algum, tem raiva dos seus irmãos pelo que aconteceu, porque consegue ler
a partir das dificuldades da sua vida, que Deus assim o queria e que ele não seria aquilo que ele realmente está sendo se não fosse por graça de Deus. E por causa disso, entende que mesmo a maldade dos irmãos, isso na sua forma de compreender, a forma que é apresentada no livro, mesmo a maldade dos irmãos se fazia necessário para a realização do plano de Deus. Claro, nós dizemos em outra chave, apesar da maldade dos seus irmãos, Deus continua escrevendo a história de salvação, tanto na minha vida como na sua, mostrando de verdade que não são as pessoas ou as suas decisões que impedem a graça de Deus. Deus sempre dá um jeito de fazer realmente a história de salvação acontecer na vida de cada um que se abre e que deixa de verdade que Ele possa conduzir a vida daquela pessoa. Senhor, eu te peço, me dê um coração como o de José. Me dê um coração, Senhor, capaz de amar, capaz de perdoar, capaz de cuidar, capaz de não deixar se levar pelo ressentimento e pela mágoa. Ó meu bom Jesus, conceda-me um coração como concedestes ao vosso servo José no Egito. Tudo o que sofreu com os irmãos, ele retribuiu com amor, perdão e misericórdia. Conceda-me estes sentimentos ao meu coração e à minha alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus esteja guardada no seu coração, que a palavra de Deus ilumine, guie e conduza os seus passos. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.